Pois bem, meus amigos, tem um pessoal aí falando que eu preciso me retratar a respeito da fala do primeiro vídeo, aonde eu coloquei a culpa da depressão, principalmente do Anderson, do pastor, pregador, que acabou partindo dessa vida para outra, e eu coloquei que a igreja, a liderança, a alta cúpula é responsável por muitas pessoas que estão passando por depressão. E aí, né, segundo essas pessoas, eu preciso me retratar. Eu não tiro uma palavra, eu não tiro uma vírgula daquele vídeo, a não ser aonde eu supostamente coloquei a ideia de que ele era uma vítima do contexto religioso, mas tirando isso, não tiro uma vírgula. A igreja mata pessoas. A igreja, instituição, lideranças descompromissadas, matam pessoas, não só pastores, como membros, dado o abuso religioso que acontece muitas vezes nesse meio. E sobre as páginas, inclusive uma que eu citei, também continuo permanecendo com a mesma posição, não retiro uma palavra. Desinformação desde o começo, principalmente nesse caso, que é o que sempre fazem quando alguém é vítima da religiosidade, que acaba perdendo a vida ou acaba acontecendo, né, líderes abusando, enfim, qualquer escândalo que surja, essas páginas são as primeiras a sair em defesa da tal instituição, dizendo que o cara não era mais nada, que não fazia parte de mais nada. O Anderson fazia parte da igreja, só não estava mais cumprindo a sua função como itinerante pelo fato de ter focado, segundo as informações, na vida profissional com a sua editora, mas estava até o final de 2024 ainda com agendas abertas. E o que eles falaram? Que o cara não tinha mais nada que ver. É só assistir o primeiro vídeo. Não retiro e não peço desculpa nenhuma das falas que eu falei naquele vídeo. E eu vou trazer no vídeo de hoje informações pertinentes com relação a esse caso que causou uma certa comoção, questionamentos e aos poucos está sendo esclarecido. Inclusive no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o comprometimento da Igreja Assembleia de Deus Belém Guarulhos com o translado do corpo, porque no último vídeo eu deixei um questionamento: qual seria o motivo da Igreja AD Belém estar envolvida? Se as páginas transmitiram uma outra ideia que o cara não fazia mais parte do contexto. E agora a igreja está bancando o translado do corpo. E eu deixei um questionamento e nós vamos ver se conseguimos tirar a resposta para esse questionamento. Aperta o botão do like aí, deixa o seu joinha, que é muito importante. Seu comentário também ajuda muito o nosso trabalho. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a inscrição e bora pro vídeo de hoje. No último vídeo, nós comentamos a respeito do envolvimento da Assembleia de Deus Belém com o translado do corpo do pastor Anderson de Souza, que acabou perdendo a sua vida. E, pelo que tudo indica, não foi suicídio, e está muito bem claro que havia um envolvimento muito grande com agiotas. Então, provavelmente, possivelmente, um acerto de contas. Até porque foi informado que no quarto do hotel havia utensílios quebrados e outra coisa, hematomas que não faziam parte da queda. E isso, claro, só a polícia vai conseguir trazer clareza a respeito disso. E também falamos que o translado do corpo está sendo bancado, uma boa parte aí, pela Assembleia de Deus, agora mais claro ainda, de Guarulhos. Por quê? Porque a família ainda fazia parte desse contexto. E eu vou ler na íntegra aqui para não falar nada além do que eu recebi de informações. É lógico que tem muita coisa aqui que eu não vou poder passar para vocês, até para proteger a minha fonte. Mas olha o que diz. Alguns fatos que posso afirmar que vi. A igreja de Guarulhos, e não é com todas as pessoas esse tratamento, ok? Sempre foi muito hospitaleira com eles, com a família do Anderson e com o próprio Anderson. Ajudou no momento em que eles perderam a filha.
foi um trágico acidente de afogamento e já estava com eles totalmente amparados pela assistência social muito antes disso. Ou seja, a igreja estava cumprindo aí o seu papel, segundo a informação, de que estavam dando, né, as devidas atenções aí para o problema que eles estavam enfrentando, a família do Anderson. Segundo, eles tiveram todo o suporte da igreja físico, emocional e financeiro desde sempre. Terceiro, o pastor Wellington, preste atenção, o pastor J.W. Júnior era próximo deles, dava assistência, sempre dava oportunidade para ele pregar e fazer a venda dos livros que ele vendia e ajudava no orçamento doméstico. Aqui fica claro, muito bem claro, que havia um envolvimento do Anderson sim com a Igreja Assembleia de Deus e a própria CGADB. Que alguns comentários recebi no meu inbox, cara, muita gente dizendo, afirmando que o cara não fazia parte da Assembleia de Deus, que eu estava enganado. Mas enfim, isso aqui é uma das informações, tá? Eu recebi muita coisa a respeito desse assunto, inclusive tem muitas imagens que, como eu disse no último vídeo, provavelmente eu vou estar trazendo aqui aquilo que dá para mostrar. Mas a princípio é esse aqui. Quarto, quando o Anderson montou a editora, ele se afastou da igreja, mas nunca foi uma relação de ódio. Ou seja, o cara resolveu focar na vida profissional e para isso teve que se afastar das funções como pregador, mas não deixou de pregar. Como eu disse, em 2024, final de 2024, ainda ele estava com as agendas abertas e pregando provavelmente. Mas nunca foi uma relação de ódio, muito pelo contrário. Ele, dentro das possibilidades, frequentava, mas não mais como pregador. Estava congregando, segundo a informação. Quinto, a causa do SUI não foi a igreja, que é exatamente aquilo que eu falei, né? Ah, mas a causa da depressão que todo mundo estava comentando tem a ver com o contexto igreja. Sempre vai ter. Inclusive você que está aí defendendo, provavelmente está em depressão e ainda continua defendendo a sua religiosidade aí. Mas enfim, esse assunto que a gente já falou muito aqui nesse canal e com certeza vamos continuar batendo nessa tecla. Ele estava enfrentando problemas emocionais devido ao ciclo de luto pela filha, que também contribuiu muito. Que ele falou que não quis tratar emocionalmente na época, em um pôster na rede social dele. A mudança trágica da vida que eles tiveram, divórcio, e a editora dele estava com problema financeiro. E aqui bate o que nós falamos no vídeo anterior sobre dinheiro emprestado com a agiota. Provavelmente esse cara não conseguiu dar a volta, né, para pagar algum empréstimo que fez, aí vai no agiota para pagar outra agiota e vai virando aquela bola de neve. Chega um momento, como eu falei, Deus perdoa, mas o homem, quando se trata de dinheiro, principalmente nesse segmento, meus amigos, não tem perdão, até para servir de exemplo para outros que estão com dinheiro emprestado. É assim que funciona esse mundo. E aí segue aqui, eu não vou expor algumas coisas que pode comprometer, mas vou ler aqui uma parte interessante. Porém, devido ao seu vídeo, preferi te dizer a verdade sobre todos os boatos que estão rolando. E sem contar que essa página assembleiana de valor serve mais para denegrir a imagem do que ajudar a propagar as notícias importantes e úteis. Foi o que eu falei no começo do vídeo, sobre as páginas que saíram informando que o Anderson resolveu tirar a vida dado a depressão, e já excluindo o cara do contexto da igreja. Mas a prova é que o cara ainda frequentava a igreja, fazia parte, não estava mais atuando 100% como pregador, mas estava construindo a sua vida profissional, curtindo uma vida de luxo com dinheiro emprestado, ou seja, algo típico de quem gosta de viver de aparência, que isso tem muito dentro das igrejas. Aí, uma informação importante: a igreja de Guarulhos, que é a de Belém, e repito que não é uma
que não é até uma situação normal, porque eles não fazem isso para todos os membros. Até deveriam, tá? Porque é uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive com o dinheiro do povo. Deveria fazer para todo mundo que faz parte do contexto. Mas enfim, porque eles não fazem isso para todos os membros ou todos que precisam. Estão dando todo o suporte e apoio para a Ana Carolina. Em relação à oração, acompanhamento, ela está em contato com as irmãs do Círculo de Oração a todo momento, e principalmente em relação ao filho deles, que é o único que ficou, que não teve a chance de desfrutar de uma vida mais para frente com o pai vivo, infelizmente. E agora eu quero mostrar uma outra informação para nós encerrar o vídeo, que diz o seguinte, isso aqui eu recebi ontem à noite. Agora já sabe que a morte é suspeita, pois tinha sinais de agressão, ele devia muito dinheiro para agiotas. Agora a advogada informou que o quarto do hotel tinha sinais de briga e os objetos quebrados. Ele estava devendo muito dinheiro. Quando casado, ele era um bruto, nunca cuidou da esposa. Nós falamos sobre isso no vídeo de ontem, né? A verdade, meus amigos, é que, infelizmente, uma vida se foi, deixando aí muitas indagações que, com o passar do tempo, vão ser esclarecidas. Até o momento que temos é que o cara devia muito dinheiro para agiotas, não foi algo espontâneo da parte dele, principalmente, viveu os últimos dias da sua vida ostentando uma vida que não era uma realidade real. Mas para passar a ideia nesse mundo dos business, é feito um esforço gigantesco, não importa de onde a grana venha. Só que uma hora, meus amigos, a conta chega. Eu digo uma coisa, a ambição, a ganância, muitas vezes, leva o cara a cometer certas atitudes que, no final das contas, não tem como voltar atrás mais. Talvez ele encontrou guarida, né, encontrou um certo refúgio em mostrar que estava bem para esconder a sua emoção negativa com relação à perca da filha. Talvez lutou um bom tempo dentro da instituição para ter um destaque, no final das contas não conseguiu e encontrou esse caminho para provar, necessitando de aprovação, para provar àqueles que estavam à sua volta, que os seguiam, que Deus era com ele, que Deus estava com ele. Mas o final está aí, trágico, lamentável, um filho sem pai, uma ex que vai ficar com as consequências, uma namorada que também, segundo as informações, até diz que era uma pessoa boa, mas a verdade é que o cara não está mais aqui. Consequência de uma atitude que, se tivesse pensado melhor, aquela velha história, né? Até onde vale a pena você querer viver de aparência e não assumir a sua realidade? Dentro do contexto evangélico existe muito isso, mostrar a aparência, roupas de marcas, paletó de marcas, automóvel do ano, mas às vezes devendo tudo, sem paz para dormir, mas mostrando que Deus é com ele, de um jeito totalmente hipócrita. Encerro por aqui, deixe seu comentário aí embaixo, que é importante, seu joinha ajuda muito, e esse é o canal Fala Zá, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.